Glória ao nome de Yeshua, glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor. Oh, é forte demais. Esse é meu filho, esse é o dom. Aleluia! Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Vídeo este agora do nível 107 de mensagem bíblica. Já pegue a tua Bíblia e abra ela em Josué, lembrando da nossa série Josué aí, beleza? Josué capítulo 1, ainda estamos no versículo 1, olha aí, hein? Vamos lá. Foram desde o nível 101, estamos no nível 107, e ainda estamos no versículo 1. Vamos lá, tem bastante conteúdo para nós. Isso aí. Pega aí tua Bíblia, enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou apresentar este livro aqui, ó. A Soma de Tudo. David Eagleman é um neurocientista. Eu já li o livro dele chamado A Biografia do Cérebro, é muito bom, tá bom? Ou Cérebro, uma biografia. Muito bom, gostei. E agora tem esse pequenininho aqui. Vou estar lendo o resumo dele para você enquanto você pega aí tua Bíblia e abre ela em Josué capítulo 1, versículo 1. Bora lá, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o canal, isso ajuda o canal a crescer. E detalhe mais importante, você que deseja aprender a pregar, aprender todos os louvores da harpa, tem o desejo de ler a Bíblia toda, tá? E não consegue, já tem 5, 10 anos de crente, não consegue, beleza? Me comunique. Quer aprender frases de reflexão e mensagem bíblica para aumentar, mensagens bíblicas como essa, para aumentar o seu entendimento na palavra de Deus. Me comunique, vamos crescer junto. Já tem mais de 50 pessoas aí, diariamente, crescendo na presença de Deus. Só é me comunicar. Beleza? Vamos lá. Esse é o resumo. Você já se perguntou se existe vida após a morte? Olha que pergunta interessante, hein? Em pequenas histórias bem-humoradas, David Eagleman apresenta diversas versões do além, oferecendo diferentes razões para a nossa existência e os múltiplos sentidos da vida e da morte. Somos robôs móveis para cartógrafos cósmicos? Reuniões de uma confederação dispersa de átomos? Ou objetos experimentais de deuses que tentam entender o que nos leva a amar? Então, bora lá. Esse é o resumo deste livro aqui, tá? Lembrando que com certeza ele vai puxar para a área da neurociência, tá bom? Para responder essa pergunta. Irmão Cleberson, quero comprar R$40. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume aí mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo passagem de ida e volta. Tá bom? Bora pra cima. E para você que deseja nos patrocinar, nos ajudar, é só me comunicar também, tá? Lembrando que o meu desejo aqui é deixar um caminho a qual as pessoas elas possam seguir diariamente, que lá no topo desse caminho elas vão ter um encontro com Jesus. E no decorrer desse caminho vão sentir a sua presença e sua sabedoria de uma forma forte, de uma forma atraente. Tá bom? Bora pra cima tacar fogo na seara. Produção! Rota! Essa é a vinheta mais poderosa do mundo. Vinheta do canal Seja Fonte, louvor, frase, palavra e bom humor. Bora pra cima. Josué, capítulo 1,
versículo de número 1. O livro de Josué, vamos lá. Deus fala a Josué e Anímon, ainda no versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Amém? Só até aqui. Para falar da mensagem de hoje, eu quero apenas pegar 3 nomes aí, nesse versículo que nós lemos, tá bom? Quero pegar o primeiro nome, Num, tá? Segundo nome, Moisés. Terceiro nome, Josué, tá? Esses 3 nomes aqui que eu quero pegar para pregar hoje para você, para falar da palavra de Deus hoje para você. Beleza? Bora lá. Primeiro nome que eu falei aqui é o nome Num, segundo nome Moisés, terceiro nome Josué. Nós bem sabemos que quando a Bíblia fala de algum nome, o nome não é dado por dar. Todo nome na Bíblia, ele tem um propósito. Todo nome na Bíblia, ele tem um objetivo. Para os irmãos terem uma ideia, você se lembra quando a arca ela foi levada? Teve uma mulher que teve um filho. E assim que a arca foi levada, e essa mulher estava tendo um filho, se lembra qual foi o nome desse rapaz? Icabô. Foi-se a glória de Deus. A mulher acaba colocando o nome do filho, justamente observando toda a situação com um propósito. Qual o propósito? De Israel ver naquele dia que a glória de Deus foi-se embora, a arca da aliança. E quem olhasse para aquele menino, quem olhasse para aquele rapaz, ia lembrar do quê? Foi no dia que esse rapaz nasceu que a glória de Deus foi-se de Israel. Continuando. Nenhum nome na Bíblia é dado por dar. Todo nome na Bíblia é dado com um propósito. Você se lembra do pai de Noé, Lameque? A terra estava afundada em pecado, praticamente. O ser humano só pendia para o mal. Aí Lameque vai ter Noé. O que me chama a atenção é que o pai de Noé, quando foi tê-lo, quando ele veio ao mundo, ele falou assim, ó, este nos trará descanso. Este nos trará descanso na terra a qual vivemos. E o que significa Noé? Noé significa justamente repouso, descanso. O que a gente aprende com o pai de Noé? A gente aprende que todo pai de família, toda mãe de família, já que todo nome é dado com um propósito, o pai de Noé nos ensina uma das lições mais belas para os pais e para as mamães. Noé olha para o seu filho e diz que o seu filho vai trazer descanso para a terra. Diz que o seu filho vai trazer repouso para a terra. Só dentro deste princípio, a gente deve aprender com o pai de Noé, que quando nós olharmos para os nossos filhos, nós não podemos olhar para os nossos filhos e dizer, você é uma peste, você é um menino danado. Aliás, sabe o que significa danado? Danado significa condenado e amaldiçoado ao inferno. Então, quando você estiver olhando para o seu filho e falar, ô menino danado, ô menino isso, menino é uma peste, esse menino não me ouve, esse menino não me obedece, essa menina faz tudo que ela quer. O pai de Noé, ele nos ensina a profetizar coisas boas sobre os nossos filhos. Por quê? Porque na nossa boca, como pai, como mãe, Deus já estabeleceu uma autoridade.
E o pai de Noé nos mostra que a autoridade que Deus deu para ele soube usar bem. Ele falou: este aqui vai nos trazer descanso. E eu sei que você conhece a história de Noé. Você sabe muito bem que Noé ele foi um divisor de águas na história da humanidade. Noé construiu a arca. Noé salvou sua família, condenando o mundo. E depois disso, Noé que trouxe descanso para a terra. Então, já que todo propósito, todo nome na Bíblia tem um propósito, aprenda a usar bem as suas palavras com respeito aos seus filhos. Aprenda a abençoar os seus filhos. Aprenda a bendizer os seus filhos. Aprenda a dar um significado para a vida deles. Aprenda a dar um propósito para eles. Para de amaldiçoar os seus filhos. Para de simplesmente dizer palavras de baixo escalão para os seus filhos. Você está prejudicando o caminho deles. Então aprenda que na sua boca, pai, na sua boca, mãe, tem poder. Abençoe seu filho. Eu não estou falando que você simplesmente tem que abençoar, só falar palavra de amor e não dar uma disciplina para ele ou para ela. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para você utilizar bem as suas palavras e com sabedoria. Pare de amaldiçoar seus filhos, porque dentro deles tem um grande futuro, tem um grande propósito. E você como pai, e você como mãe, pode contribuir muito com isso. Então, quando a gente observa na Bíblia, o nome, todo nome na Bíblia, ele tem um propósito. E por que eu fiz essa introdução de nomes? Justamente porque hoje eu vou falar sobre alguns nomes, principalmente nesse versículo 1. O primeiro nome que eu citei aqui é o nome Num. Sabe o que significa o nome Num? Nome Num, em hebraico, significa peixe, tá? Nome Num, em hebraico, significa peixe. Em grego antigo, a palavra peixe, tá? Eu estou falando bem devagar para você entender, tá bom? Com perfeição que eu vou falar aqui. A ideia que eu vou construir para você absorver, tá bom? Vamos lá. Num, em hebraico, significa peixe, tá bom? Em grego antigo, a palavra peixe era ishtits. Eu não sou professor de grego nem de hebraico. Se tiver alguém aí me ouvindo de grego, de hebraico, se eu estiver pronunciando errado, me perdoe, tá bom? Mas eu vou pronunciar do jeito que eu aprendi aqui. Vamos lá. Em grego antigo, a palavra peixe era ishtits, tá? E quando você pega essa palavra no grego antigo, que é justamente a língua do Novo Testamento, eu não sei se nunca te surgiu essa curiosidade de, às vezes, você ir numa igreja e um dos símbolos daquela igreja ser a marca de um peixe. É mais ou menos assim? Deixa eu fazer assim. É mais ou menos um peixe, tá bom? Aqui a cabecinha do peixe e aqui o rabinho dele, tá bom? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, só para você entender. Beleza? Aqui o rabinho dele, aqui a cabecinha, é isso aí. Peixe. A pergunta é, por que tem o símbolo do peixe nessa igreja? O que significa o peixe com o cristianismo? O que significa o peixe com Jesus? Eu vou responder esse questionamento. Na igreja antiga, a igreja primitiva, eles pegavam o acróstico do peixe. O que é um acróstico? É quando você pega a palavra em sentido horizontal, coloca ela de forma vertical e toda a letra dessa palavra você coloca uma frase, uma palavra ou uma frase em cima. Então, quando você pegava no grego antigo o acróstico do peixe, cada palavra tinha cada letra tinha ou uma palavra ou uma frase.
que a igreja antiga, a igreja primitiva, ela utilizava. E dentro desse acróstico que eles utilizavam, o acróstico do peixe, eles escreveram em cada letra: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Em cada letra do acróstico do peixe, eles conseguiram colocar essa expressão: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Para que você entenda melhor, você pode pesquisar, tá bom? Aí, o acróstico do peixe, Ischitz ou Ischitius, tá bom? Você pode pesquisar. Eu vou apenas te passar a informação, depois você pesquisa. Eles conseguiram colocar essa expressão, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Tá, irmão Clebson, para que era essa expressão? Essa expressão, ela era utilizada pela igreja primitiva por dois motivos. O primeiro, para saber quem eram seus irmãos em Cristo. Tá bom? Então essa expressão, o acróstico do peixe, que eles só escreviam peixe, era para saber quem era ali na vizinhança ou no lugar que eles estivessem. Quem eram os seus irmãos em Cristo. Em primeiro lugar, esse acróstico, ele era utilizado para unir os cristãos. Em segundo lugar, para afastar os inimigos. Até porque na igreja primitiva ou na igreja antiga, o que eles tinham como alimento principal era o peixe. Então o inimigo que visse escrito peixe em algum lugar, iria pensar que era do seu cotidiano. Para um inimigo, aquilo era comum e iria afastar ele. Para um cristão, ele ia saber, tem um irmão meu aqui. Oh, glória! Tem um irmão meu em Cristo aqui. E agora você me faz a pergunta, tá, irmão Clebson? Como que eles faziam, então, para saber se relacionar? Como eles faziam para se aproximar? Porque, vamos lá, vinha um e escrevia peixe. O que o outro tinha que fazer para poder se unir com esse que escreveu? Pois bem, a igreja antiga, eles escreviam o Ischitz ou Ischitius, por aí, Ischitz, peixe, e colocava tipo como se fosse embaixo da palavra um arco. Um arco. Tá bom? Ficava mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer, pelo amor de Deus. Ele colocava a palavra peixe aqui em cima, tá? Ó, peixe aqui em cima. E embaixo eles colocavam um arco. Um arco. O irmão dele que tivesse no ambiente, o irmão em Cristo, que tivesse no mesmo ambiente, para não ser notado pelo inimigo, mas afastar o inimigo e se unir a esse cristão, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar um outro arco embaixo, formando assim o símbolo do peixe. Então, um vinha, colocava a palavra Ischitz e colocava um arco. O outro, para se unir com esse cristão e aguardar o outro cristão aparecer, vinha e fazia um outro arco assim, formando o desenho de um peixe. E aí, eles começavam a falar de Jesus. Começavam a falar do que Jesus fez na vida deles. Começavam a contar os seus testemunhos. Começavam a falar em como Jesus transformou a casa deles, transformou a vida deles, transformou o filho deles. Para eles era muito prazeroso falar do amor de Jesus, falar do Jesus crucificado. Para eles era muito prazeroso estar em um ambiente e encontrar alguém que tivesse o mesmo desejo para falar do Messias que os salvou. Para eles era muito prazeroso contar do seu testemunho de conversão. Para eles era muito prazeroso falar desse mestre bendito de Israel, Jesus Cristo de Nazaré. Eu falei que essa expressão servia para 2 pontos, não é? O primeiro para unir os irmãos, o segundo para afastar os inimigos. Eu vou primeiro falar disso aqui. Infelizmente,
quando eu estava pesquisando essa palavra, eu me alegrei e ao mesmo tempo me entristeci. Quando eu fui buscar saber o porquê a simbologia, uma das simbologias do cristianismo é o peixe, eu me deparei com isso. Eu me alegrei e ao mesmo tempo me entristeci. Por quê? Porque esses irmãos aqui, eles tinham prazer, irmãos, de falar de Jesus. Eles tinham prazer de falar, vamos trazer para os dias de hoje? Tinham prazer de falar da Bíblia. Tinham prazer de cantar entre eles. Tinham prazer de falar do seu Salvador. Tinham prazer de falar dos seus testemunhos. Tinham prazer de falar em como Jesus salvou. E isso, quando eu olhei, muito me alegrou. Mas quando eu pego essa mesma palavra, peixe, que unia eles, Jesus, que unia eles, fazia com que eles se amassem cada vez mais, por apenas ter o prazer de falar de Jesus. Quando eu pego essa expressão, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, que é o que unia eles, e trago para os nossos dias de hoje, eu percebo que hoje o próprio crente, ele tem prazer de falar de tudo, menos de Deus. Ele tem prazer de falar de novela, menos de como Deus salvou ele. Ele tem prazer de falar como ganhar mais dinheiro, menos de louvar junto, orar junto com seus irmãos, cultuar dentro de suas casas. Apesar, acabei de entrar num ponto delicado, né? Quantos crentes você conhece que tem o prazer de fazer culto em seus lares? Tem o prazer da expressão "Istes, peixe, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador", chamar ele para dentro dos seus lares com prazer, com amor. Hoje parece que, se não é um culto, infelizmente, se não é um culto, a gente não usa outro tempo para falar de Jesus, para falar da palavra de Jesus, para falar de como Jesus nos salvou, para louvar junto, para orar junto. Hoje, infelizmente, a palavra Jesus já não nos une mais fora de culto. A palavra Jesus, o que Jesus fez por nós na cruz, parece que já não nos une mais. O que nos une hoje, muitas vezes, é falar sim de como ganhar mais dinheiro. O que nos une muitas vezes é falar sim do que a gente pode fazer como trabalho. O que nos une hoje é falar sim de como que está o capítulo da novela, como que está a nossa série favorita. E Jesus está dizendo para nós, os cristãos, quando é que eu vou fazer parte do seu tempo fora de culto? Quando é que você vai chamar a minha atenção fora de culto? Quando é que você vai ter o prazer de se juntar com os seus irmãos dentro de uma casa ou em qualquer estabelecimento, falar da minha palavra, se alegrar junto, louvar junto? Quando? Jesus está perguntando para nós. Por quê? Porque o que ele encontrou na igreja primitiva está difícil encontrar hoje na igreja moderna. Uma igreja que tenha prazer de falar do Jesus crucificado. Uma igreja que tenha prazer de falar do que Jesus fez por nós. Uma igreja que tenha prazer, um cristão que tenha prazer de louvar junto com seus irmãos, de contar seu testemunho, de orar junto, de se confraternizar junto. Porque Jesus parece que hoje está chato falar dele, já não nos une mais. O que nos une, me perdoe por estar batendo nessa tecla, mas é o que eu vejo no nosso dia a dia. Parece que o que nos une hoje não é mais Jesus. O que nos une hoje é quando a gente vai ganhar mais dinheiro, quando a gente vai trabalhar de novo, a nossa novela, a nossa série, qualquer outra coisa, a nossa música predileta, o nosso programa predileto, menos Jesus. E Jesus está dizendo, quando é que você vai ter prazer de falar de mim de novo? Quando é
que você vai ter prazer de, junto com os seus irmãos, fora de culto, ter o prazer de falar do que eu fiz na sua vida? Quando é que você vai ter o prazer de falar do Jesus que te libertou das drogas? Quando é que você vai ter o prazer de se juntar com seus irmãos e falar do Jesus que te libertou da bebida? Quando é que você vai ter prazer de, quando você se juntar com seus irmãos, você falar do Jesus crucificado que te libertou da prostituição? Quando? Quando? Jesus já deixou de ser prioridade para você? Hoje o que é prioridade para você é só dinheiro. Hoje é tudo que importa. É só dinheiro. É só o que você tem que fazer. É só o quanto você tem que cuidar da sua casa. É só o quanto você tem que cuidar da sua família, dos seus filhos. Jesus não importa mais para você. É isso que Jesus quer da gente. Quando é que o Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, vai importar? Vai ser o nosso assunto do dia a dia. É isso que eu aprendo com a expressão peixe, Ischitz. Só que tem a outra vertente, né? Que acaba sendo uma consequência de não falar de Jesus. Se lembre que eu falei que essa expressão ela era utilizada não só para unir os cristãos, mas para afastar o inimigo. Tem gente que está me ouvindo e sabe muito bem disso. Quando você estava falando de Jesus, quando você estava falando do que Jesus fez na sua vida, Jesus manifestava a glória dele no ambiente da sua casa, no ambiente do seu trabalho, onde você estava. Foi só Jesus já não ser mais importante para você? Você passou a excluir ele dos seus assuntos? Que o inimigo se aproximou. Enquanto você estava falando, ele estava longe. Mas foi só você parar de falar, ele se aproximou. Acabou deixando sua casa do avesso, seu casamento do avesso. Você já não tem mais autoridade com seu filho, já não tem mais autoridade com a sua filha. Seu trabalho ficou desempregado, a sua vida virou uma reviravolta. Virou um caos total. E sabe o que Jesus está falando para você? Tudo isso porque você me esqueceu como assunto do seu dia. Se você voltar a me colocar como assunto do seu dia, essa expressão, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, tem o poder de afastar todos os inimigos. É só você colocar de novo Jesus como seu assunto principal. Traga Jesus de novo para o seu lar. Volte. Se você nunca fez, pelo amor de Deus, comece. Volte a fazer culto no seu lar. Se o seu marido, sua esposa, seu filho ainda não quer fazer culto com você no lar, louve você sozinho. Louve você sozinha. Se seu esposo, sua esposa, seu filho não quer orar com você, comece por você. Ore você. Se eles não querem mais se relacionar com Jesus dentro do lar, parece que tudo que importa agora é só celular, é só televisão, é cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. Comece por você. Chame Jesus para dentro do seu lar. E com certeza você vai ver tudo isso. O inimigo, ele vai se afastar mais uma vez. Oh, glória. Vamos continuar? O outro nome aqui que eu quero pegar é o nome Moisés. O nome Moisés, ele significa tirado das águas. De acordo com Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Olha o que está escrito. E sendo o menino já grande,
ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. É inegável que esse homem, ele foi uma das grandes referências de adorador no Antigo Testamento. E quando a gente usa essa expressão verdadeiro adorador, é uma expressão que ela é utilizada todo culto. Mas a pergunta que eu te faço é: você sabe o que é uma verdadeira adoração? Eu já fiz esse vídeo aqui no canal, só que eu vou dar apenas uma pincelada, tá bom? E já já a gente volta para Moisés, esse verdadeiro adorador. João 4, 14, 23 e 24. Olha o que está escrito. Vamos aprender mais uma vez o que é ser verdadeiro adorador, tá? João 4, 14. Olha o que está escrito. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por que, Jesus? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Vamos por pontos, tá bom? Vamos por pontos. Vamos para o versículo 23 e 24. Vamos por pontos, bem devagarzinho. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos lá. Primeiro, o que é essa água que Jesus está oferecendo? Vamos por pontos, tá bom? Para você entender bem, não ficar com nenhuma dúvida. O que é essa água que Jesus está oferecendo? Segundo, o que é essa fonte gerada pela água? Terceiro, o que é adorar em espírito? Quarto, o que é adorar em verdade? Lembrando que aqui Jesus está explicando, na teoria, como que se forma um verdadeiro adorador. Aqui ele já coloca na prática. O espírito em verdade já é na prática. Vamos falar primeiro da água e da fonte. Jesus, quando está falando dessa água, ele não começa a falar aqui. Ele já está falando desde o capítulo 3 para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Primeiro, o que é essa água? Essa água é justamente os ensinos do nosso Mestre, os ensinos do nosso Deus. São os seus preceitos, os seus conceitos. Essa é a água que Jesus está oferecendo para a mulher samaritana. E ele ainda diz: mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede deste mundo aqui, de praticar as imoralidades desse mundo. Por quê? Porque essa água que Jesus oferece, repara bem, se é a sua palavra, se é a palavra do Pai, essa água, ela fala de um céu. Essa água, ela fala de um Pai. Essa água fala de coisas sobrenaturais. Essa água fala de um novo lar. E quando você fala dessa água para alguém, a pessoa que está te ouvindo, automaticamente, cria-se nela um desejo de conhecer esse céu que essa água está falando. Um desejo de conhecer esse Pai que essa água está falando. Um desejo de conhecer as coisas sobrenaturais
que essa água está falando. Então é por isso que quando você bebe da água, faz se tornar, como o texto diz, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra não para a vida terrena, mas para a vida eterna. Todo ser humano, ele já tem uma fonte que jorra para a vida terrena. O ser humano que ele não é convertido, ele só tem uma fonte que jorra para cá. O negócio dele só é dinheiro, só é casa, só é status, é só crescer materialmente. Essa é a fonte que jorra para cá. Mas não, Jesus, ele está oferecendo um outro tipo de fonte. A fonte que é justamente da água que você está pregando, o Pai que você está pregando, o céu que você está pregando, as coisas sobrenaturais que você está pregando. Quem bebe dessa água faz se tornar dentro dessa pessoa uma fonte. A pessoa fica com desejo de conhecer o Pai, fica com desejo de conhecer as coisas sobrenaturais, fica com desejo de conhecer esse céu que é falado pela água. Aqui é um verdadeiro adorador na teoria. É por isso que todo verdadeiro adorador, ele não consegue ficar sem o Pai, ele não consegue ficar sem a palavra, ele não consegue ficar sem oração, ele não consegue ficar sem louvar, ele não consegue ficar sem se relacionar com Deus. O verdadeiro adorador, ele tem uma fonte dentro dele que jorra para a vida eterna a todo momento. A todo momento ele quer Deus, a todo momento ele quer o Senhor, a todo momento ele quer se relacionar com Deus. E tem um detalhe: eles vão aqui conversar sobre um lugar geográfico, que é aqui que aperta mais o negócio. A mulher samaritana olha para Jesus e diz: olha, nós os samaritanos dizemos que temos que adorar a Deus somente no monte. Quem adora no monte é verdadeiro adorador. Mas vocês, os judeus, dizem que tem que se adorar no templo. Ou seja, quem adora no templo, vocês dizem, esse aí é verdadeiro adorador. Aí vem Jesus. Vem Jesus e responde: ô mulher, pro Pai, não é o local geográfico que importa. Eu sei, mulher, que tem muita gente que frequenta monte e diz assim: só é crente, só é verdadeiro adorador quem sobe monte e adora a Deus no monte. Aí vem os outros e diz assim: não, só é crente de verdade quem vem para o culto. Só é crente de verdade quem frequenta a igreja e não falta em nenhum dos seus trabalhos. Aí sabe o que vem Jesus e diz? Que o verdadeiro adorador, ele é independente desses lugares. Independente de estar no monte, ele adora. Independente de estar na igreja, ele adora. O verdadeiro adorador, ele não se resume a 2 horas de culto. O verdadeiro adorador não se resume a 3 horas, 4 horinhas no monte. Não. Eu não estou tirando aqui o fato de que quando a gente vai adorar na igreja, nós não aumentamos a nossa intimidade com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou tirando o fato de que quando vamos a um monte orar lá, pregar lá, cantar lá, isso não aumenta o nosso nível de intimidade com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quando sua vida espiritual é resumida a monte e igreja, não é só isso que te faz crescer. Com certeza você é uma das pessoas que está estagnada espiritualmente. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é Jesus. Jesus está dizendo:
Não é, mulher, o local geográfico que importa, porque o verdadeiro adorador não se resume a 2 horas de culto, não se resume a 4, 5 horinhas no monte. O verdadeiro adorador, ele adora em todos os lugares e em qualquer momento. Ele abriu os olhos, a fonte dele já está jorrando. Em todos os lugares, em todo momento, o verdadeiro adorador, ele quer estar louvando, ele quer estar se relacionando com a palavra, ele quer estar se relacionando com Deus. E é aí que Jesus vai responder na prática o que é um verdadeiro adorador. Não esqueça dos 2 pontos, a água e a fonte. E agora Jesus vai responder na prática o que é um verdadeiro adorador. E ele diz que é esses verdadeiros adoradores que o Pai está procurando. Qual? Aquele que adora em espírito e em verdade. Oh, glória! Em espírito fala de desejo dentro. É quando uma pessoa tem um desejo insaciável de se relacionar com Deus. É quando a pessoa ela tem um desejo insaciável de meditar na palavra, de ler a palavra. É quando a pessoa ela tem um desejo insaciável de orar. É quando a pessoa ela tem um desejo insaciável de estar mais próxima de Deus, de louvar a Deus. É quando a pessoa ela tem um desejo insaciável de se desgastar na presença de Deus, mas não fica só no desejo. É Jesus que responde. É em espírito, desejo dentro e em verdade. O verdadeiro adorador, ele não fica só com desejo dentro. Ele manifesta esse desejo. Ele apenas não tem o desejo de ler a Bíblia. Ele lê a Bíblia porque é desejo dentro e em verdade. Ele lê a Bíblia. Ele não tem apenas o desejo de louvar dentro. Não, ele manifesta esse desejo em verdade. Ele louva. Ele não tem apenas o desejo de jejuar para sacrificar a sua carne. Não, ele é em verdade. Ele manifesta esse desejo jejuando. Ele não apenas tem o desejo de se consagrar, o desejo de se aproximar de Deus. O desejo não só fica no desejo. O desejo vem para fora. O desejo ele é verdadeiro, diferente do falso. O falso, ele diz que tem o desejo, mas você não encontra no dia a dia do falso esse desejo. O culto dele, a adoração dele se resume, como disse, não sou eu que estou falando, é Jesus. O culto dele se resume a templo, a adoração dele se resume a monte, se resume a templo. E Jesus está dizendo, ô mulher, todo verdadeiro adorador é independente de templo, independente de igreja, independente de monte, ele cultua, ele continua adorando, é uma sede insaciável que ele tem, ele continua jorrando em todos os momentos do seu dia. Entendeu o que é verdadeiro adorador e o que é falso? O verdadeiro não tem nem como esconder. Você não consegue dizer de um verdadeiro adorador que ele não ama se relacionar com Deus. Mas no falso, você já tem certas dúvidas. Porque o falso, ele não lê a Bíblia fora da igreja. O falso, ele não lê a Bíblia fora do monte. O falso, ele não ora fora da igreja. O falso, ele não ora fora do monte. O falso, ele não jejua fora dos trabalhos da igreja. O falso, ele não jejua fora do monte. O falso, enfim, o falso só se relaciona com Deus na igreja e no monte. O verdadeiro é na igreja, no monte e onde ele estiver. Então, só para que você não se perca, água, palavra, desejo gerado pela água, fonte. Fonte, desejo gerado pela água. Adorar em espírito, desejo dentro. Em verdade, a manifestação desse desejo. É por isso que não tem como esconder um verdadeiro adorador. Ele sempre está manifestando. Agora que você aprendeu o que é um verdadeiro adorador, vamos voltar nesse carinha aqui, nesse rapaz chamado Moisés. Olha esse versículo que lindo. Êxodo 32, 9, 10. Olha o que está escrito.
Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Olha a proposta que Deus faz para esse homem. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Ponto e vírgula. E eu farei de ti uma grande nação. Irmão, Deus gostou tanto, Deus amou tanto o estilo de adorador que Moisés era, que olha o que ele fala para esse homem. Moisés, é o seguinte, esse povo é obstinado. A única coisa que eles fazem é pecar, pecar, pecar. Eles não querem se relacionar comigo. Só que tem uma coisa, Moisés, eu percebi que você tem um estilo de adoração que muito me agrada. Eu vou fazer uma proposta para você. Qual é a proposta? Versículo 10. Eu vou destruir todo esse povo aqui, tá? Vou destruir, tanto dos maiores aos menores. Eu vou destruir todos eles. E eu quero fazer de você um novo povo. Gostei tanto do seu estilo de adoração que eu quero fazer a partir de você um novo povo. Nesse mesmo estilo. Gostei do jeito que você ora. Gostei do jeito que você louva. Gostei do jeito que você jejua. Gostei do jeito que você medita na minha palavra. Eu quero fazer a partir de você um novo povo. E é aqui que eu paro para refletir com você. Deus fez essa proposta para Moisés. Isso é nítido no texto. Eu sei que Deus não faria essa proposta de novo para um outro homem. Tipo assim: olha, fulano de tal, eu vou destruir todo o povo crente e vou fazer de você um outro povo crente, que eu muito me agradei do seu estilo de adoração. Eu sei que Deus não faria, mas, vamos refletir. Se Deus hoje fosse destruir todo o povo crente, principalmente esses crentes aí que não quer nada com nada, não quer saber de se relacionar com Deus, só é crente de fachada, mas Deus fosse destruir todos eles, todos os crentes, e quisesse fazer a partir de você, que está me ouvindo e que está me vendo, quisesse fazer a partir de você um novo povo cristão, um novo povo crente. Eu te faço uma pergunta. Que nível de oração esse povo teria? Que nível espiritual esse povo teria? Baseado em você, tá? Não adianta correr não. É baseado em você, na vida que você tem demonstrado diante de Deus. Que nível bíblico esse povo teria? Que nível de consagração esse povo teria? Baseando-se nessa pergunta, você já sabe, já deve saber, que provavelmente se Deus fosse fazer essa proposta para você, o povo de Deus estaria perdido. Porque você sabe que você não está orando de forma adequada. Você sabe que você não está lendo a Bíblia de forma adequada. Você sabe que você não está jejuando de forma adequada. Você sabe que você não está se relacionando com Deus de forma adequada. E por isso, o Espírito Santo, ele te diz nessa noite: não está na hora de você ser o verdadeiro adorador que eu quero que você seja? Você já bebeu da minha água? Só que ainda continua com fonte terrena. Você bebe da minha água em quase todo o culto. Eu falo com você, mas você só quer saber de terra, matéria. Eu tenho muito mais para você.
céu, coisas sobrenaturais. Não está na hora de você se converter de fato, hoje? E se tornar o verdadeiro adorador que eu quero que você seja? Oh, glória! Imagina se eu fosse fazer essa proposta que eu fiz para Moisés, eu fizesse para você. Que nível o meu povo teria? Que nível de oração? Que nível de palavra? Que nível espiritual meu povo teria? Tanto eu, como você sabe, que esse povo já estaria fracassado. Por causa que você não está vivendo uma vida espiritual adequada. Por isso, ouça a voz do teu Senhor. Se converta hoje e seja o verdadeiro adorador que Ele quer que você seja. Vamos continuar. Para encerrar, tem um outro nome aqui, que está no versículo 1, é Josué. O nome Josué, Oséias, Jesus, tem o mesmo significado: salvação. E quando você faz uma junção de Num, Moisés e Josué, fica mais ou menos assim, ó. Num, peixe, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Moisés, tirado das águas. Josué, para trazer salvação. Já está na cara. Quem foi tirado das águas para trazer salvação? Vamos ver? Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ver o texto da Bíblia. Mateus 3, 16. Olha o que está escrito. Mateus 3, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Eu espero que você guarde esses 3 nomes. Num, peixe. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Moisés, que foi tirado das águas. Josué, para trazer salvação. Para encerrar, Jesus aqui ele foi batizado. Eu quero falar principalmente com você que já foi batizado nas águas. Você sabe muito bem que você não foi batizado para tirar os seus pecados, para remissão de pecados. Você foi batizado devido ao arrependimento de pecados. Ou seja, você já se arrependeu antes e tomou a decisão de se batizar para viver uma nova vida, olhando sempre para aquele que te salvou, Jesus Cristo de Nazaré. É óbvio que a gente não tem o batismo, o mesmo batismo da Igreja Católica, que é o batismo por aspersão, né? Aquelas gotinhas. A gente pratica o batismo por imersão, onde todo o corpo da pessoa ela é colocado dentro da água e quando sai, como simbolismo, a gente acredita que ali está nascendo. Ficou naquela água, uma velha criatura, morreu ali, quando se levanta, nasceu uma nova criatura, mais parecida com Jesus e que vai se esforçar dia após dia para se parecer com ele. Olhando dentro dessa ideia do batismo, que Jesus foi batizado, eu fui batizado, provavelmente você que está me ouvindo foi batizado, batizada também. Você sabe muito bem que no dia do seu batismo, morreu a sua velha natureza. E naquele dia ali, ressurgiu
uma nova natureza. Qual a natureza? A natureza cristocêntrica. Aonde foi colocado dentro da sua mente, alguém te avisou que a partir dali você deveria buscar se parecer mais com Jesus, falar como Jesus, se comportar como Jesus. É por isso que depois que você é batizado, aquele palavrão que você falava antes não pode mais estar na sua boca. Aquela prostituição que você praticava antes não pode mais estar na sua vida. O adultério que você praticava antes não pode mais estar na sua vida. A ira, você, um ser humano muito irado, colérico, queria usar a mão para tudo, queria bater em todo mundo, não pode mais. Uma nova natureza penetrou o seu ser. Você não pode mais viver como você vivia antes. Sua natureza é outra. Mas, irmão Cleber, eu ainda luto. Glória a Deus. E é para lutar mesmo. É para continuar lutando. Eu estou falando com pessoas que, depois de batizada, estão vivendo uma vida como se não fossem batizados no nome de Jesus. Para eles, Jesus pouco importa. Eles estão na igreja carregando Bíblia, mas permanece a mesma pessoa de quando estava no mundo. E Jesus está dizendo, o batismo foi um símbolo que a sua velha natureza morreu e entrou em você a minha natureza, a natureza de Cristo em você. É por isso que nessa nova natureza você tem que buscar falar como Jesus, se comportar como Jesus, porque Jesus, quando está escrito que Jesus ele veio nos salvar em primeiro lugar das nossas palavras erradas, dos nossos comportamentos errados, das nossas ideias erradas, dos nossos sentimentos errados. É por isso que a gente foi batizado como símbolo de arrependimento da vida errada que a gente tinha. E aqui de novo Jesus está falando, você não foi batizado? No dia do seu batismo, essa sua velha natureza que você está vivendo com ela, foi um símbolo de morte ali. Você, a partir dali, você assumiu a responsabilidade de lutar contra ela e não fazer mais o querer dela, porque em você agora está habitando uma nova natureza, a minha natureza. Por isso, lute até o fim. Lute até o fim, lute contra os seus pecados, lute contra a sua velha natureza, porque isso é o batismo bíblico, imersão. Você morreu ali e ressurgiu uma nova natureza cristocêntrica. É Cristo dentro de você, não é à toa que somos chamados de cristão. E cristão não é seguidor de Cristo. O sentido mais profundo da palavra de cristão é alguém tão parecido com Jesus que se tornou um Jesusinho, se tornou um pequeno Cristo na terra. O mundo tem que olhar para você e tem que enxergar Jesus. O mundo tem que olhar as suas palavras e tem que enxergar as mesmas palavras de Jesus. O mundo tem que olhar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos e tem que ver os mesmos pensamentos, sentimentos e comportamentos que enxergaram em Jesus, porque você é cristão e você foi batizado. Amém? E para encerrar, eu quero deixar a conclusão dessa mensagem aí no seu coração. Num, Moisés, Josué. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, que foi tirado das águas para trazer salvação. Amém? Bora pra cima! Seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.